Bom, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas. Vamos falar aqui. O pessoal já está entrando aí. Só fixar aqui. Vamos convidar o pastor de novo aqui. Tá certo. Imagem ok, áudio ok. O pastor Gonzaga que está complicando o negócio ali, rapaz. Opa! E aí, agora sim, a imagem está boa. Josenildo Agostinho. Rapaz, deixa eu ver aqui se é ele mesmo. É o nosso presbítero, pai de Jéssica, esposa de Ah, Vanilca. seja bem-vindo, Josenildo. Porque tem um amigo meu, Josenildo, lá de Pernambuco, da Missão Amai, achei que era ele aqui. Tá. Sejam todos bem-vindos. Nós fizemos uma pergunta para o pastor Gonzaga falando o que era a escatologia, né? Só vou repetir essa pergunta de novo aí para ficar registrado aqui, que depois eu vou jogar esse vídeo lá no YouTube também. Vamos lá, pessoal. Então, só para repetir, reverendo, o que é escatologia? Vamos lá, vamos para a terminologia da palavra, né? A palavra no português é única, escatologia, mas ela tem origem no grego, na junção de duas palavras, escatos e logia, ou logia, que é fim ou final e estudo. Então, estudo do final, estudo do fim. Na teologia sistemática é a décima disciplina da teologia sistemática. A gente costuma dizer num conceito bem popular nosso, bem básico, de que é a última disciplina. Eu gosto de uma classificação diferente, é a disciplina no lugar certo, porque no tratamento do estudo das coisas de Deus, nós não temos uma gradação, nós não temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e último. Nós temos cada tempo de Deus no seu devido lugar, no seu exato lugar. Então a gente vê na criação, no Gênesis, Deus só dando ordem no primeiro dia, as primeiras coisas, segundo dia, terceiro dia, então cada coisa no seu devido lugar. A gente é que tem uma mania de, não sendo Deus, querer juntar tudo num canto só, né? Nem Deus fez isso. Então a escatologia é estudo do fim, estudo do final, estudo das últimas coisas é o termo mais popular conhecido no meio evangélico. Eu dizia para você na introdução anterior que o grande problema do estudo das últimas coisas é o nosso extremismo, especialmente a nossa geração, segunda década do século XXI, e no nosso país que vive esse clima tenso de polarizar tudo, não é? E aí a gente tem a escatofobia, que é medo de estudar essas coisas, e tem a escatomania, que é ver qualquer notícia de jornal, eu falava anteriormente, ver qualquer vírus que aparece já acha que é o final de todas as coisas, né? Alguma notícia exagerada que surge aí, que todo mundo vai ter que usar um biochip para poder ser monitorado e já é a marca da besta, e a gente vai juntando muita coisa que não coincide com o que está escrito. Inclusive, você tocou num. A gente polariza tudo, até na questão do Apocalipse também, né? Tem uns Também. extremos, né? É. Por O senhor exemplo, falou da questão do. Pode Apocalipse, o falar. pessoal acha que o conteúdo dele é só a revelação das últimas coisas, no sentido da catástrofe, no sentido dos personagens, mas eu sempre costumo provocar o pessoal. Você encontra do primeiro capítulo, o primeiro versículo, até o último versículo do capítulo 22, que é o último do livro, o plano da salvação sendo discorrido e sendo resgatado o tempo todo. Então, Apocalipse, na verdade, fala de salvação, fala do projeto que Deus tem para salvar. Não fala de uma triste interpretação bem presente nos dias de hoje, né? Com tudo isso que a gente está vivendo. É a mão de Deus, é o juízo de Deus. Não, é o fruto do pecado do homem. E no Apocalipse, Deus traz isso à memória do homem, né? Que o homem, sem ele, vai colher exatamente aquilo que desde o princípio foi plantado pelos nossos primeiros pais, que foi o equívoco da desobediência a Deus. Aí a gente vem numa sequência de autodestruição, até porque a gerência do mundo foi entregue a nós, não é? A chave do mundo para cuidar dele foi entregue a nós. E se nós estamos tendo uma série de problemas catastróficos, isso não é a mão de Deus, isso não é o plano de Deus, isso não é o juízo de Deus. Deus revelou essas coisas no Apocalipse e em outros livros para que a gente saiba que nós podemos escapar disso.
E o escapar disso é aceitar Jesus Cristo para que tenhamos vida eterna. Essa é a proposta de Apocalipse. É o último grito de Deus para a humanidade dizendo, olha, vocês vão colher o fruto do que vocês plantaram, não é nada bom, trará sérios danos a todos vocês, mas eu quero salvar todo mundo, não quero que ninguém se perca. Inclusive, o senhor estava falando dessa questão da extremidade, recebi uma mensagem de uma irmã, até da nossa igreja essa semana, eu estou falando isso até para os outros ouvintes aqui, nos ajude a combater esse tipo de coisa. Nossos idosos já estão sofrendo uma pressão psicológica muito grande, porque eles são um grupo de risco mais vulnerável diante dessa pandemia. E a mensagem dizia assim, olha, não se vacine, porque a vacina é um chip que vai ali no punho, né, das pessoas, no pulso aqui, e seria uma forma do governo monitorar as pessoas. Essa questão do apocalipse é muito usada para fake news também, inclusive no meio religioso, né? Como a gente combate isso? Sem dúvida. Com a palavra de Deus, Freire. Jesus disse em Mateus 24, é o capítulo que abre para nós, por Jesus, não é? A revelação da intensidade das últimas coisas, do princípio das dores. Aliás, Jesus, em 24 e 25 de Mateus, ele vai dando detalhes, riqueza de detalhes, né? Acerca das características do tempo do fim. E aí, logo no começo do capítulo 24, versículos 3 e 4, ele nos faz um alerta muito importante. Ele diz, cuidado para que ninguém vos engane. Então, o que nós mais vamos ter acerca de Apocalipse, acerca de revelação das últimas coisas, é engano. E o engano, Freire, por incrível que pareça, é tão fácil de você escapar dele. Você escapa de uma mentira conhecendo o quê? A verdade. Né? Você escapa de uma assinatura falsa reconhecendo a verdadeira. Você escapa agora mesmo nesse evento que nós estamos tendo, que é para benefício da população, nós temos os falsos aplicativos, os falsos sites, né? Os falsos links. Aí como é que a gente se defende disso? Conhecendo o verdadeiro e acessando o verdadeiro. Assim também é acerca da palavra de Deus. E o Senhor nos deu esse livro exatamente. Você imagina se a palavra de Deus dependesse só da nossa memória. Nós seríamos facilmente enganados. Facilmente enganados. É por isso que ele diz, vocês erram porque não examinam as Escrituras. E aí nós temos que examinar. Ouviu qualquer palavra, sobretudo palavra profética, que é aquela que impacta qualquer um de nós, e mais potencialmente nós, os pentecostais, que damos credo, sim, à profecia, damos credo à profecia nos dois aspectos, né? A bíblica e a enquanto dom. Aquela que o Senhor se manifesta como o dom do Espírito Santo para tratar comigo, tratar com você, tratar com a sua igreja num aspecto pontual, num aspecto de momento, e não num aspecto de envolvimento da humanidade para o futuro especialmente, que aí você só encontra na Bíblia Sagrada. Aí é só conferir. Por exemplo, esse aspecto que você levantou. A vacina é um chip. Vamos para Apocalipse. Vamos ver o que é a marca da besta, em que momento ela acontece, com qual objetivo ela acontece. E lá nós vamos ver que a marca da besta é, de fato, uma imposição do governo. Aliás, é uma imposição que as pessoas não serão obrigadas apenas, elas desejarão, e desejarão ter essa marca por um simples critério estabelecido por esse futuro governo, que é o critério da liberdade de comprar e vender. Então, você só vai poder comprar e vender nesse novo sistema de governo que vai se estabelecer num determinado ponto no futuro, a partir desse mecanismo. E a gente vê como a gente está sendo facilmente conduzido a isso. Eu digo a gente, a humanidade, né? A humanidade, agora mesmo, ela está experimentando isso, né? Nunca se viajou tanto pelo mundo como nos últimos anos, né? Nunca se viajou tanto. E aí você tem essas consequências naturais desse ir e vir muito rápido. Aliás, uma característica dita por Daniel, no capítulo 12, quando ele diz que tem duas características do tempo do fim. Ele registra, né? Gabriel diz isso para ele. Muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Então, combater essas notícias apocalípticas só é possível conhecendo a literatura apocalíptica, conhecendo a verdade do Apocalipse, porque as notícias serão sempre, sempre cada vez mais apocalípticas.
Vamos aproveitar que a gente abriu só um parênteses na questão da escatologia, mas o senhor tocou na questão do momento agora do aplicativo, e a gente vê a quantidade de fake news que as pessoas se aproveitam para burlar, né, roubar as pessoas, né, principalmente as pessoas mais vulneráveis, que elas estão fora desse meio da tecnologia. E aí tem um outro lado, eu recebi hoje algumas mensagens até pedindo para a gente fazer um vídeo, a quantidade de pessoas que vão se aproveitar desse momento para receber esse auxílio indevidamente. Exatamente. Então a gente tem aí uma falta de ética gravíssima do brasileiro, e muitos deles se dizem cristãos também. Pois é. Vão para a igreja. Jesus falou sobre os mercenários. É que a gente tem uma interpretação econômica da palavra de Deus que ela só se aplica dentro da igreja, né? Que ela só se aplica para os cristãos. E ela é de aplicação universal. Quando Jesus fala dos lobos devoradores, dos homens avarentos, gananciosos, amantes de si mesmo, está falando que isso vai acontecer dentro da igreja. É a história recente da igreja evangélica brasileira, né? Muita gente falsificando a palavra de Deus, o que o Senhor revelou através de Paulo lá na Epístola aos Gálatas, né? Os evangélicos brasileiros se inclinando facilmente para um outro evangelho, como os Gálatas naquela época. E aí Paulo até diz, mas não é um outro, é o mesmo, porém transtornado. É o que a gente vê, os fiéis sendo enganados a troco de dinheiro, né? Alguém querendo tirar o dinheiro do desavisado, do desatento, do descuidado. É o que vai estar acontecendo, infelizmente, é o que já está acontecendo, infelizmente, na nação, através desses programas sociais, que é para socorrer o necessitado, socorrer o pobre, né? Aquele que está desassistido, mas o ladrão não considera, né? O ladrão só pensa nele mesmo. Paula colocou um comentário, mas também em forma de pergunta, que isso eu sofro isso direto, né? A gente que fala com muita gente, às vezes a pessoa teima com você e é um assunto talvez que você domine, mas ela ouviu aquilo num áudio do WhatsApp. Ela está dizendo como é assustador que as pessoas hoje dão tanto ouvidos, não só ouvir, mas acreditam em áudios que ela não tem a mínima noção quem é. Porque é diferente ouvir um áudio do pastor Gonzaga, é um áudio do pastor Martim, é algo do pastor fulano, é algo áudio de Freire, não. É de algo de alguém que você nunca viu na vida, a pessoa dá um crédito a isso, a uma profecia, alguma coisa. Isso é meio assustador, né? Paulo está colocando aqui e eu concordo com você também, viu, Paulo? Totalmente, Freire. Primeiro que o áudio, a gente só deve aceitar ele quando de fato a pessoa é conhecida, né? Você identifica quem está falando. Quando as notícias são nesse teor, áudio para mim é uma forma do enganador se esconder, ele não mostra a cara, né? Também chamou muita atenção, tenho chamado na igreja, nos grupos da igreja que eu fiz questão de nesse momento entrar em todos, até brinco que se tiver algum grupo formado por membros da igreja que eu não esteja participando é apócrifo, né? Então os irmãos não considerem. Considere anátema também, são grupos amaldiçoados que nunca deixaram o pastor participar, né? E o meu papel de participar em todos esses grupos, das crianças, de todo mundo, né? Hoje mesmo a gente estava num meeting, né? numa reunião, num culto só com as crianças, e foi muito bom. Então a ideia é de fazer o pastoreio mesmo. E assim como Paulo se propôs a lutar contra os lobos devoradores mesmo, contra os doutrinadores de demônios, doutrinas malignas do nosso meio. Então a gente só pode combater isso com a verdade, e nós estamos dispostos a esse combate. Nós assumimos a verdade que Paulo assumiu, nós vamos combater esse bom combate até terminar a carreira. E aí, por fim, a gente guarda a fé. Vamos lutar pela fé que uma vez foi nos dada com muita graça. E nós temos que ser apologistas ou apologetas. Não é defender o evangelho, é defender a fé que eu tenho. E com mansidão, como o apóstolo Pedro ensina na sua segunda epístola, responder com mansidão a razão da esperança que há em nós. Eu tenho, assim, pavor, e entro pesado nos grupos mesmo, o pessoal sabe, né, o jeito que eu entro, não aceito. Inclusive, alguns vídeos que alguém usa, por exemplo, a questão agora é médica, né, a questão de ciência, aí aparece alguns com um jaleco branco dizendo, eu sou o doutor não sei o quê, não sei de onde. Vamos conferir se é mesmo, porque um jaleco branco não dá doutorado para ninguém, né? E quando a notícia é muito catastrófica, apocalíptica, eu já boto um pé atrás, já engato uma ré com força, canto pneu,
né, nessa ré e vou atrás das fontes. E, lamentavelmente, muitas delas são enganosas, são maldosas e são malignas também. E quem mais sofre esse tipo de ataque são os nossos idosos, né? Eu mesmo tenho uma conversa frequente com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito inocente, até com relação às tecnologias. E aí alguma irmã que ela conhece acaba mandando algo para ela, ou ela vê algo na rede social, e depois me pergunta, assustado, você viu aquilo? Eu falo, mãe, pare, a recomendação, pare de olhar a profecia da internet, esses vídeos aí de profetas, pare de ver isso, vamos para a palavra de Deus, porque lá está a nossa essência. Então fica essa dica aí. Ô Freire, Vamos a lá. verdade, ela Sim. está sempre, ela tá sempre atrelada ao conhecimento da fonte, né? Então, você vê que nos grupos mesmo da igreja, a gente tem insistido para que a gente compartilhe os dons que Deus tem dado a gente. A gente coloca vídeo dos nossos psicólogos, dos nossos educadores, dos nossos médicos, né? Dos nossos professores de escola dominical, dos nossos líderes. A gente coloca os nossos cantores, eles estão no esforço tremendo, produzindo seus áudios em casa, seus vídeos, a gente compartilhando com a igreja, exatamente para preservar a igreja na sã doutrina, na perseverança da doutrina verdadeira, e não se vender agora para esse volume absurdo, não é, de doutrinas enganosas, de doutrinas demoníacas invadindo o coração do povo de Deus. A gente tem que se afastar disso e temos que ser bastante seletos mesmo nessas fontes que nós estamos ouvindo nesse momento. Maravilha. Voltando para a escatologia, quem quiser fazer pergunta, gente, fica à vontade, faz a pergunta aí que a gente passa aqui para o pastor Gonzaga. A escatologia, ela tem alguma divisão, algum tipo diferente dentro dela, subdivide? Tem, Freire, porque a escatologia ela tem passado, presente e futuro. A gente não pode perder essa perspectiva, tá certo? A profecia não está só no futuro, ela está desde o passado. Eu costumo dizer que o tempo do fim, ele começou exatamente na queda no Éden. É a história do fim do homem. Porque no Éden está um marco inicial de vida eterna. É apresentado aos nossos pais o fruto da árvore da vida. E é também apresentado aos nossos pais, ao lado dessa mesma árvore, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que traria a morte. Eu sempre tento trazer isso ao coração dos meus irmãos, como chegou ao meu, em certo momento da minha formação cristã, por outros homens de Deus e mulheres de Deus, essa grande verdade. A possibilidade de morrer foi criada por Deus. E Deus não escondeu de ninguém, ninguém foi enganado por isso. Deus fez um fruto que a própria expressão do fruto diz que foi um mal. Deus diz, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, quando, inclusive, a gente encontra na Bíblia Sagrada a expressão de que Deus criou o bem e criou o mal, muita gente se abala, muita gente fica perturbada do juízo, porque pensa no mal, esse mal que nós conhecemos hoje, né? Dos homicídios, dos suicídios, dos abortos, da marginalidade, da pobreza, do descaso humano, da desvalorização humana, né? Do desprezo social. Esse mal foi produzido e potencializado, e mais será ainda pelo homem. Quanto mais tempo de vida o homem tiver na terra, mais vai se multiplicar a iniquidade. Está posto na Bíblia. Agora, isso não é ação de Deus multiplicando ruindade no coração do homem, não. Pelo contrário, se não é Deus, se não é a vinda de Jesus Cristo para nos salvar, há 2020 anos atrás, o que seria de nós hoje nessa terra, se é que ela existisse ainda, se o Senhor não viesse ter implantado aqui sal e luz para preservação e combate contra as trevas? Seria terrível. Então a escatologia ela tem basicamente essas três divisões: passado, presente e futuro. E tem também, nessa questão de passado, presente e futuro, tem um termo que a gente usa muito no conceito teológico, três termos na verdade, que é a profecia pretérita, essa que aconteceu no passado e não acontece mais. Eu gosto sempre de usar como destaque uma entre tantas, são muitas, mas uma entre tantas, que Jesus nasceria de uma virgem, o Salvador nasceria a partir de uma virgem. Isso foi predito 700 anos antes. Cumpriu-se, não se cumpre mais. Não vem outro Salvador nascido de outra virgem. Essa profecia, você pode datar ela e ponto final, não se repete mais.
é a profecia pretérita. Aí nós temos as profecias chamadas dinâmicas, é aquela que começou a acontecer e continua acontecendo. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, porque inclusive ele é provocativo, né? É aquele texto que diz que, verso 11, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí todo mundo, desde Agostinho, porque é uma teologia agostiniana, que é a teologia da substituição, que a igreja agora é o Israel de Deus, todo mundo diz, sem estar no texto, que os seus eram judeus. Os judeus rejeitaram, e aí Jesus veio para eles e eles não o receberam. Mas você não encontra isso na construção do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 1 de João. Você vai encontrar no verso 10 a revelação. O mundo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Profecia dinâmica. Começa a acontecer naquele momento, está acontecendo até hoje. Por quê? Porque Jesus veio para todo mundo, mas nem todo mundo está recebendo. Mas qualquer pessoa no mundo que o receber vai ter o direito de ser chamado filho de Deus. Profecia dinâmica começou a acontecer, continua acontecendo, só vai parar de acontecer quando a história humana terminar. E, por fim, a terceira divisão, o terceiro termo, que é a profecia preditiva, que é aquela que só vai acontecer no futuro. Por exemplo, o arrebatamento da igreja vai acontecer. A volta de Jesus fisicamente para reinar sobre a terra por 1000 anos vai acontecer. Antes disso, a grande tribulação, pós-arrebatamento da igreja, vai acontecer. Depois disso, a manifestação do anticristo, do falso profeta e todos os eventos terríveis do Apocalipse, né? Vai acontecer. Recentemente eu conversava com uma pessoa sobre essa pandemia, né? E essa pandemia, todo mundo já entendeu com muita clareza, porque eles têm sido bem didáticos, né? Que a dificuldade de todos, por exemplo, 2, 3% da população mundial que vai sofrer com a morte mesmo. Eles têm esse dado já, né? Mas o problema é que antes de chegar a esse percentual da morte, muitos terão um problema em função do tal do colapso do sistema de saúde. Então, por que todo esse distanciamento, esse isolamento? Para tentar fazer com que esse colapso não aconteça tão cedo e vá conseguindo se tratar todos que vão sendo contaminados. Então, isso é um evento que vai consumir, vai matar, esse evento isolado, né, 3% da humanidade, aí, é a previsão. Mas há um evento no Apocalipse, que a abertura do quarto selo, que um quarto da população da Terra vai ser dizimada, existente naquele momento. E aí vai ser através de pestes, de guerra. Então, assim, é algo, como Jesus deixou claro em Mateus 24, tempo de angústia como nunca houve antes, nem haverá jamais. A gente, Freire, lamentavelmente, pelo distanciamento não social que nós estamos vivendo hoje, mas pelo distanciamento espiritual da palavra de Deus, nós estamos achando que nós estamos sofrendo, porque estamos isolados, porque vamos sofrer um impacto econômico, porque talvez não vamos mais comer com frequência no Camarões, no McDonald's, no Now, não vamos mais poder fazer aquelas fotos e botar nas redes sociais toda semana, toda sexta-feira, sextou, né? Então a gente acha que isso é sofrimento. Agora, a gente só acha isso porque a gente está distante da palavra de Deus. A gente não tem noção do que é o sofrimento que está por vir. E esse sofrimento deveria fazer parte da nossa pregação, para que muita gente não passe por esse sofrimento que vai vir, porque Deus não quer que a grande maioria, aliás, Ele não quer que ninguém passe por isso. Daí a razão de Apocalipse. Apocalipse é a revelação das coisas que vão acontecer e ponto final. Não adianta nem, com todo respeito e com todo cuidado, não adianta nem fazer jejum e orar para o Senhor mudar a palavra dele, que Ele não vai mudar. É uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Orar é o nosso direito, clamar é o nosso direito, chorar é o nosso direito e deveres, jejuar é o nosso direito e nossos deveres, para que a gente compreenda, para que a gente suporte, para que a gente renove as forças para o tempo que nós estamos vivendo. Agora, para mudar a palavra de Deus, numa linguagem bem didática, quem me conhece, pode rodar a baiana que não vai acontecer. Então, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Ele vela para cumprir com a sua palavra. O que nós precisamos é nos preparar, e bem,
nessa palavra para consolar uns aos outros, o que você acabou de falar há pouco tempo. O terror se toca, lamentavelmente, os evangélicos são os principais agentes do terror hoje. Quando nós deveríamos ser agentes de palavras de consolo, de ânimo, de esperança, de céu e não de terra. Infelizmente, a gente passou a pregar o evangelho do reino da terra e abandonou o evangelho do reino dos céus. Já é quase senso comum no nosso meio as pessoas que dizem: eu creio que Jesus volta, mas gostaria que ele não voltasse agora. É confuso isso. Tem uns projetos para cumprir ainda, depois ele pode voltar, né? Pois é, a expressão de Maranata, tem gente que usa como quase assim, Maranata. Maranata. Quando ele lembra que o significado de Maranata é vem logo Jesus, vem depressa Jesus, ele se entala e não quer dizer Maranata. Porque a gente está assumindo uma perspectiva lamentável, né? E aí, um dos homens de Deus do século passado disse que quanto mais da terra tiver no nosso coração, mais distante nós vamos estar do céu. Verdade. Pessoal, nós estamos falando aqui com o pastor Luiz Gonzaga, pastor da Assembleia de Deus em Pirangi. Nós fizemos uma live semana passada sobre as 7 cartas às 7 igrejas na Ásia, que está no Apocalipse. Esses vídeos estão lá no meu YouTube, @Cidadão Freire. E hoje estamos falando sobre escatologia, agora é um negócio mais amplo. Antes de eu entrar com a próxima pergunta, o senhor falou do 4º selo, que ele fala de 1/4 da população vai morrer. Esse número, quando a gente traduz, ele é o equivalente a quase 2 bilhões de pessoas. Logicamente que nessa conta eu não tirei ainda os que foram, né? Está todo mundo no bolo, mas parte dessa população já foi arrebatada. E era muito difícil acreditar nisso, no sentido que eu falo assim, humano, porque muita gente. Mas pelo que a gente está vendo agora do coronavírus, a gente consegue acompanhar a evolução em cada país, de quantidade de pessoas que foram internadas, que morreram. Quer dizer, a contaminação está aumentando. Isso é meio que uma preparação já para a última semana, os 7 anos da grande tribulação? Ô Freire, com base na nossa declaração de fé, eu creio 100% que a gente está vivendo exatamente o que Jesus diz, o princípio das dores. Aliás, o princípio das dores já se estabelece desde aquele primeiro momento lá de Mateus 24, né? Porque é sempre bom lembrar aquele contexto, quem estiver em casa acompanhando aí pela palavra ou quiser anotar para depois conferir, a gente começa o capítulo 24 de Mateus, os discípulos tentando trazer Jesus para o reino da terra. Quando ele diz assim, Senhor, tá vendo aí o nosso templo? Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Eles estão tentando assim, Jesus, aí é o seu lugar, é aí que o Senhor vai reinar. Estão querendo dizer para Jesus como é que tem que ser o projeto dele. Ó, é aí que o Senhor vai reinar, viu? O templo já está pronto, tá aí. É o que está implícito lá quando eles levam Jesus para olhar para a beleza do templo. Aí Jesus para e diz, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso causa assim um pânico no coração deles, né? E aí Jesus agora vai explicar para eles o que ele quis dizer. E não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós estamos ali mais ou menos no ano 33, 35 da era cristã, marcado a partir do nascimento de Jesus, né? No ano 70, ou seja, menos de 40 anos depois, já começa o que Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vem o general Tito, do Império Romano, o último foco da resistência era ali em Jerusalém, existia um grupo de judeus resistindo à tomada do império, né? Tentando dar aquele grito de liberdade, e aí vem a destruição pontual, estratégica, calculada militarmente, né, para desestruturar o povo, porque a força, a motivação daquele povo, que era o foco da resistência, era a fé deles, né? Então, para eles, jamais alguém conseguiria destruir o templo. Aí o que Roma faz? Vai lá e destrói o templo, como Jesus disse. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Derrubaram tudo, ficou hoje lá o cartão postal, que muita gente boa, que talvez esteja participando da live aí, já foi, já tirou foto lá. Nós não fomos ainda, né? E acho que não iremos também. E acho que não iremos também. Nosso consolo é que nós vamos estar na Jerusalém Celestial, né? Não vamos ver o Muro das Lamentações, vamos ver os muros
de, de jaspe, né? É, Então, é um consolo. é um consolo. Acontece isso, 40 anos depois da profecia predita. 40 anos no máximo depois da profecia predita por Jesus. E aí o que acontece? O Império Romano não só destrói toda aquela beleza, com um detalhe, viu? Toda aquela beleza tinha muito recurso romano, a partir dos tributos dos judeus, porque quem fez aquela suntuosidade toda, aquela beleza toda foi Herodes, né? Com os tributos arrecadados do povo judeu, que deveria ser destinado para Roma, mas ele destinou ali. E aí tem uma coisa que o Império Romano faz que é para humilhar mesmo, para massacrar. Agora, previsto na profecia de Jesus. Eles não só arrebentam com todo o templo, mas levam toda a riqueza do templo. Absolutamente toda a riqueza do templo. Não deixa nada lá. Então, ali começou a intensidade do princípio das dores. E Jesus em Mateus, desculpa, nós estamos falando de Mateus 24, mas lá em Lucas 21, Lucas registra uma outra abordagem de Jesus sobre o tempo do fim, que é quando ele compara o princípio das dores com a mulher no trabalho de parto, né? E aí as mulheres que estão nos acompanhando aí na live, que já são mães, vão entender muito bem disso. A gestação vai com todos os seus incômodos, tal, e aí chega no momento do parto, vem os primeiros sinais, vem as primeiras dores, aí elas já sabem que o parto vai acontecer. Só que não é naquele momento do princípio das dores. Ali é o indicativo de que o parto vai acontecer. Dali até o parto, a gente tem um tempo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Ó, antes do fim, haverá um processo que, quando ele começar, você fique atento, porque o fim vai chegar. Então, baseado nisso e baseado na nossa declaração de fé, onde nós temos 2 capítulos que falam das últimas coisas, da escatologia, lembrando que a nossa declaração de fé é um documento novo, que vai fazer 3 anos agora em abril da sua publicação. E um documento que nós esperamos mais de 100 anos no Brasil para ter em mãos enquanto assembleanos, para mostrar para todos que nós temos uma estrutura doutrinária, nós temos uma estrutura teológica. E mostrar para todos não é de fora, nossa preocupação não é com os de fora, que eles têm as suas. Nossa preocupação é com os de dentro, porque a gente virou uma Assembleia de Deus meio que babilônica, no sentido da expressão de Babel, onde cada um quer falar uma língua, onde cada um quer falar uma doutrina, e não dá. Hoje a gente tem eticamente, não é? E também zelosamente um compromisso de falarmos todos a mesma coisa, baseado numa declaração de fé única. Eu digo muito que hoje, para nós que temos esse chamado de Deus, de servir a Ele, servir na sua igreja, ajudando na interpretação da palavra pela inspiração do Espírito Santo, é que nós temos um compromisso ético de falar para as pessoas como nós, assembleanos, cremos à luz da Bíblia Sagrada, respeitando todos os outros, mas marcando ponto de defesa daquilo que nós cremos, porque nós não cremos em achismo. Os 2 capítulos que eu faço referência na declaração de fé, que tem um total de 24 capítulos, são os capítulos 22 e 23. E aí no capítulo 22, a gente tem 7 temas acerca de escatologia, e no capítulo 23 a gente tem mais 6 temas. Então nós temos 13 temáticas na nossa declaração de fé sobre escatologia. Dessas 13 temáticas, quando você pega 40 referências bibliográficas, bíblicas, melhor dizendo, de uma e 46 da outra, eu tenho 86 referências bíblicas para estudar. E é a isso que se propõe a nossa declaração de fé, um roteiro de estudo para o fiel. Ah, eu queria saber mais sobre escatologia. Não vai dar para a gente fazer isso nas lives, por mais que a gente faça. As lives têm essa proporção de mostrar para você outros caminhos, né? Abrir as portas. Então, o próximo caminho depois da live, que eu recomendo, declaração de fé. Escatologia, capítulos 22 e 23. Você tem 13 temas para estudar e tem 86 referências bíblicas para te dar conforto nesse estudo. Então, isso é a seriedade do estudo da escatologia. E, por exemplo, quem veio para a nossa live, que veio na expectativa de saber quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a mulher montada na besta, caiu da besta agora mesmo, porque nós não vamos tratar disso, porque você não encontra essas revelações na Bíblia. Quem são as 2 testemunhas? Nesse momento eu posso dizer, sou eu e Freire que estamos aqui na live, né? São as 2 testemunhas
que estão conduzindo o processo. Mas as duas testemunhas do capítulo 11, lá eu não posso falar sobre elas porque é um evento futuro. E aí eu tenho um consolo para quem pode ter ficado decepcionado com isso. Um consolo e um conselho, né? Não queira ser arrebatado, fique na grande tribulação, e aí você vai poder seguir o anticristo, seguir o falso profeta, não é? Você vai poder participar das lives com eles, você vai poder, inclusive, fazer selfie com eles, se você for até onde eles estiverem, e aí é a única forma de você saber de todos esses detalhes. Enquanto isso, se você crê como eu creio e como o Freire crê, nós estaremos no céu, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, não é? Na ceia do Senhor. Então, são essas duas opções que eu tenho. Eu e Freire já escolhemos uma. E estamos com essa live aqui para ver se você escolhe a mesma que a gente, porque a gente ama muito você que está participando disso. Amém. Tem uma turma aqui, estou fora, Xandô, misericórdia. Edilma fez uma pergunta aqui sobre a declaração de fé. Inclusive, pessoal, a declaração de fé tem um PDF, tá? Se você quiser comprar bonitinho, a CPAD vende também. Mas tem um PDF no site assembleia.org.br. Você coloca lá no Google, lá, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, você baixa o PDF no seu celular, no computador. Quer dizer, hoje em dia não tem nem desculpa para dizer que não tem declaração de fé. Mas a pergunta dela aqui, a declaração é baseada somente na Bíblia ou tem outros documentos como referência? Não, somente na Bíblia. Ela tem basicamente assim a estrutura dela. Capítulo 1, aí vai falar sobre o tema, né, sobre Deus, aí vai dizer como é que nós cremos, em que Deus nós cremos, e aí remetemos para a referência da fundamentação do nosso cremos. Então a estrutura básica é essa, nós declaramos que cremos em Deus dessa forma. Baseado em quê? Nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo, nesse versículo. Eu digo muito para quem tem experiência de mais tempo no estudo da Bíblia, que a nossa ferramenta histórica, né, bem assembleana, era chamada concordância bíblica. E aí, a declaração de fé, o que ela faz? É uma concordância bíblica, porém com uma introdução já apontando para a forma como nós cremos, professamos e pregamos. Então, a declaração de fé não lança mão de outros documentos. Ela é inspirada, se você for lá nos anexos dela, você vai ver que a comissão que constrói isso, né, que ela é construída a várias mãos, e isso é muito bom. Teve consulta ao longo da construção, aliás, consulta a todos os pastores presidentes em todos os estados da federação, todos eles contribuíram, opinaram, aprovaram, fizeram adendos, reprovaram. Então, foi uma construção de várias mãos. E aí os construtores disso, a comissão que passa a construir isso, eles levam em consideração a base de outros credos, né? Outros credos históricos da igreja. E aí, só para se basear no norte que a gente tomaria. Mas toda a fundamentação nossa é bíblica, por isso que eu falei de tantas referências bíblicas. Maravilha. Então, pessoal, baixa lá, depois a gente pode conversar, a gente podia marcar uma outra live só para falar da nossa declaração de fé. O que seria, Antes da gente entrar... bom. Seria muito bom. Vamos, depois a gente acabar a série de escatologia, a gente entra na declaração de fé. Tem o pessoal dizendo que está gostando de ouvir aqui. Matheus falou que a declaração nos aponta para a Bíblia. A Xandô está elogiando o senhor aqui. Pastor Gonzaga é transparente, mensageiro. Quer dizer que a gente não é o Israel de Deus, não? Fiquei decepcionado. Graças a Deus você ficou decepcionado. Não é. Essa é uma construção, né, lá de Gálatas, capítulo 6, versículos 15 e 16, que eu recomendo a todos que estão nos acompanhando que façam esse estudo bem direitinho, com calma, né? A questão, Freire, alertada por Jesus, vocês erram porque não examinam as Escrituras. Primeiro, Escrituras, escrito, literatura, texto. E aí, especialmente nós brasileiros, e especialmente das últimas décadas, né, os últimos 20 anos, a gente sabe que nós temos sofrido muito no processo educacional. E um dos grandes pontos fracos na formação educacional do nosso povo hoje é a nossa língua mater, é a língua portuguesa, né? E hoje a gente vê a dificuldade que se há de uma interpretação de texto, né? E é um maior desafio hoje para essa geração de estudantes é interpretar o que lê.
E aí vem até na Bíblia, no capítulo 8, nós temos aquele episódio, né, daquele príncipe da rainha de Candace, que vem estudando o rolo do profeta Isaías, e o Espírito Santo conduz Filipe até aquela carruagem, aquela caravana, e pede para ele fazer uma pergunta àquele homem, e pergunta, entendes o que lê? Aí ele é muito humilde, que é o que falta na maioria de nós hoje, né? Humildade. A gente acha que porque pesquisou no Google, leu, está sabendo. E não é bem assim, né? A gente deveria procurar entender o que está lendo. Aí ele diz com muita humildade, não, não tem quem explique. Aliás, em Daniel capítulo 9, verso 25, quando Gabriel vem dizer a Daniel que vem trazer resposta para ele das suas orações, há uma expressão que sempre me chamou muita atenção, lá no versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. Quando Gabriel diz assim, sabe e entende. Isso é uma coisa fantástica para mim, Freire. E isso me preocupa em procurar. Hoje, nós precisamos saber de muita coisa, né? Aliás, uma coisa que no Brasil hoje a gente vive é a questão dos que sabem tudo, né? Sabem É, tudo de tudo, né? Sabem tudo de tudo. Tudo bem, sem problema. É farto aí a linha de conhecimento, de informação é farta, né? O fluxo é rápido, mas o saber não basta. O saber só vai valer quando eu passar a entender. E aí essa importância do sabe e entende, do examine as escrituras. Então, Gálatas 6, 15 16 vai dizer para nós que o Israel de Deus. Aí alguém, num dado momento, que eu já falei quem foi, né? Foi Agostinho, Santo Agostinho. Não estou criticando ele, tem muita coisa boa em Santo Agostinho para nós todos. Agora, lembre-se que Agostinho é como eu e como você, um homem que tem coisas boas e que tem coisas ruins também. Produz coisas boas e produz coisas ruins também. Infelizmente, essa produção teológica dele foi ruim, da teologia da substituição. Nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja do Deus vivo. Porque é claro, para quem passa a estudar escatologia, que Deus tem um plano para Israel e tem um plano para a igreja, e num dado momento, ambos vão se encontrar, que é o que Jesus fala da videira verdadeira no Evangelho de João, capítulo 15. Né? É o encontro dos gentios e os judeus com Jesus. Aí se forma a igreja. Mas há um plano em curso, há uma profecia dinâmica e há uma profecia preditiva do futuro para acontecer que envolve a nação de Israel. Então nós não somos o Israel de Deus, nós somos a noiva do Cordeiro. amém. Ó, a Suela está reclamando aqui, eu ia fazer um comentário também, falou, cadê, como dizia a vovó, e tem aquela outra resposta, é lógico que não, porque quem te conhece sabe que você ia falar isso aí. Mas como a gente está aberto para todo mundo aqui, deu uma maneirada. Ah, essa questão que você falou aí de saber entender, e acabou ativando aqui uma lembrança, quando eu estava na faculdade ainda, eu percebi que eu tinha um talento para matemática. E eu paguei cálculo básico, que é horrível. Quem já pagou cálculo sabe que é horrível. Só que eu comecei a perguntar ao professor o porquê daquele exercício, daquelas equações, e o professor me explicava o porquê, e isso fazia mais sentido eu aprender aquela ferramenta, aquele cálculo, aquela coisa. Então, eu acho que para a palavra de Deus também, não é só você conhecer, mas entender aquilo dali. Né? E falando dos nossos especialistas, eu tive uma discussão até sobre economia, e eu falei, não, rapaz, eu não sei nada sobre economia, não vamos deixar isso para os especialistas. Pode comentar aí. Hoje tá terrível isso. E no aspecto teológico, então, meu Deus, aí é que todo mundo sabe de tudo, né? Eu digo muito que nós pagamos um preço muito alto enquanto denominação, que a gente teve uma virtude que a gente se descuidou dela, né? E hoje nós estamos sofrendo muito com isso. Que virtude é essa? A virtude de ser uma igreja de iguais. Nós não temos, assim, status na nossa igreja. Nós temos cargos na nossa igreja, que alguns, lamentavelmente, por infantilidade, assumem o status por essa posição que ele ocupa na igreja, que na verdade são posições para servir e servir melhor, no âmbito da organização, no âmbito do controle, no âmbito do planejamento. A ideia é essa. Mas, lamentavelmente, por essa virtude de ser uma igreja de iguais, a gente não soube entender que, por exemplo, quem ensina são os iguais que têm os dons de ensinar.
Quem prega são os iguais que têm o dom de pregar. Quem canta são os iguais que têm o dom de cantar. E por aí vai. Quem lidera são os iguais a quem Deus deu o dom de liderar. Aí a gente desprezou essa virtude e saiu entregando o púlpito para todo mundo. Aí todo mundo é ensinador, todo mundo é pregador, todo mundo é cantor, e a gente está sofrendo hoje para resgatar a nossa origem doutrinária. Né? A nossa origem de que o que vale para nós é o que nós pregamos desde os nossos pioneiros. Jesus Cristo salva, batiza, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Nós temos aí 4 doutrinas fantásticas. Inclusive, a última expressão breve voltará é a escatologia pura. Né? E a gente tem, inclusive, no Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingre, uma expressão no início do ministério dele, que ele percebe que os irmãos estão assim, isso final de década de 10, entre 10 e 20 ali. Ele está praticamente 10 anos no Brasil, início do ministério, e aí ele encontra os irmãos perturbados acerca da vinda de Jesus, porque tem muita gente ensinando muita coisa que está deixando os irmãos perturbados. Né? E aí ele precisa juntar os irmãos, que era um grupo pequeno ainda, na sala de uma casa, abrir a Bíblia e ensinar na Bíblia acerca da volta de Jesus. Então a gente precisa ter esses cuidados com os que sabem muito, que são muitos, mas a gente tem que dar atenção aos que entendem pouco, que são poucos. No aspecto teológico, a gente tem esse trocadilho. Né? Muitos sabem muito, mas poucos entendem pouco. E é esses poucos que nós devemos ouvir. São aqueles homens que se debruçam, né, se dedicam, investem para servir melhor o Senhor no dom que o Senhor tem lhe dado. Porque dom é assim, é algo que você recebe e que você precisa zelar por ele. E precisa, inclusive, desenvolvê-lo, né? Buscando cada vez mais. Maravilha. Quem mandou um abraço para a gente aqui também é o pastor Gleison, diretamente de Portugal, né? Conseguimos cruzar o Atlântico. Que Deus o guarde lá, o proteja. Amém, nessa situação toda, né? Tem uma irmã que fez um comentário, irmã Stefane. Você já tem data marcada para a próxima live? Stefane, se tudo der certo, quarta-feira que vem, o pastor Gonzaga vai estar aqui de novo. A quarta tem escatologia. Segunda-feira eu vou estar com o pastor Clauber, segunda agora, e sexta-feira dessa semana eu vou estar com um advogado falando sobre nossos direitos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Nós temos aí alguns minutinhos. Pastor, eu não sei se o senhor vai conseguir terminar esse assunto agora no tempo que nós temos. Tá. Mas nós estávamos até estudando lá em Pirangi sobre a profecia, né, no livro de Daniel, onde ele revela o sonho da estátua, onde fala dos reinos. Fala um pouquinho daquela visão lá do rei que Daniel decifrou e, inclusive, fala também da grande tribulação a partir dessa visão. Exatamente, Freire. Existe um calendário profético posto, de fato já está colocado por Deus, essa profecia. E aí nós temos no profeta Daniel, assim, um volume enorme de profecias que inclusive já aconteceram e parte delas irão acontecer. E uma delas é aquele sonho perturbador de Nabucodonosor, né? Onde Deus, interessante o processo de Deus, né? Como Deus trabalha, é bem diferente como a gente gostaria que ele trabalhasse. É bem diferente dos movimentos que nós estamos fazendo para ele trabalhar. Nós estamos numa ordem meio inversa, né? Todo o nosso movimento hoje deveria ser em torno de entender como é que Deus está trabalhando e qual é o nosso papel nesse plano de ação dele. Mas nós estamos montando um plano de ação para Deus atender o nosso plano de ação. Isso não vai dar certo, Pedro. Isso não vai funcionar. Boa parte da igreja não está entendendo o processo. A gente está invertendo o processo. Nós estamos estabelecendo um plano de ação e dizendo, Deus, está aqui o plano, é assim que o Senhor tem que agir. Aí Deus está dizendo, não, Gonzaga, meu filho, não é assim não. Eu já tenho um plano e eu quero você envolvido nesse plano. E vamos olhar aqui para o plano? Aí a gente tem aquele sonho perturbador que ele dá a nenhum profeta. O sonho inicial, ele não dá a nenhum profeta. Ele tem um profeta do nível
de Daniel para dar o sonho. E ele não dá Daniel. Ele dá um rei ímpio, né? E para perturbar o rei mesmo. E aí o rei fica tão perturbado que ele quer saber o que ele sonhou. Ele nem lembra mais do que sonhou, mas Deus o faz se sentir incomodado, que é importante o sonho. E aí veja que coisa interessante, né? O trabalhar de Deus realmente, do jeito que a gente precisa ver. Você acordar, vamos colocar no lugar de Nabucodonosor. Você teve um sonho que lhe incomodou, né? Quase a nível de pesadelo, e você acorda e acorda naquele mal-estar e fica ali e tal. Eu, pelo menos, já passei por essa experiência e a coisa que eu faço muito logo que eu acordo é querer esquecer daquele negócio. É tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café e tocar a minha vida, porque eu não estou lembrando mais. Só sei que foi angustiante. Eu quero é me livrar daquilo. Mas Nabucodonosor se incomoda tanto que diz, eu quero que chame todo mundo aí que está no meu entorno, que diz que são magos, adivinhos, não é? Chama todo mundo aí. Aí chamaram aquela turma toda, que quando eu estou na igreja mais à vontade, eu até brinco, né? Chamaram aquela turma da magia, aquela turma das revelações, né? Do manto e tal. Chamaram a turma do manto, para a turma do manto revelar o que ele tinha sonhado. Aí disseram assim, vai, rei, conta o que tu sonhou que a gente vai dizer o que significa. Ele disse, não é assim não. Eu não lembro o que sonhei. Eu quero saber o que eu sonhei, quero saber o que significa o que eu sonhei. E tem um detalhe, se ninguém aqui disser, vou mandar matar todo mundo. Aí ficou aquele alvoroço, né? Todo mundo corre e tal, a história a gente conhece bem. E aí alguém se lembra de Daniel e pede para chamar Daniel. E Daniel dá uma grande lição para mim e para todos nós, né? Daniel não vem afrontar o rei, dizer, rei, o senhor agora vai saber que aqui tem um servo do Deus Altíssimo, o ungido do Senhor. Ele escuta a proposta e diz, rei, o que o senhor está pedindo é algo realmente impossível para qualquer ser humano. Eu só posso lhe pedir uma coisa, me permita orar, eu preciso falar com meu Deus para ver o que ele tem a dizer. Aí é dado esse tempo, né? Ele vai, e aí Deus dá o mesmo sonho e explicação. Aí no sonho a gente tem lá, né? Aquela estátua que a cabeça é de ouro, representando a Babilônia. Tem o dorso, que representa o Império Medo-Persa. Aí tem a parte baixa de quadril, de bronze, que representa a Grécia, que é um outro império. Aí tem as pernas de ferro, que representam o Império Romano. E por fim tem os pés, numa mistura de barro e ferro, que representam o que nós entendemos o governo do anticristo. Aí qual é a missão do profeta Daniel? Chegar para o rei e dizer, é o seguinte, rei, a interpretação é essa, a cabeça de ouro é o senhor. Aí o rei já deve ter dito, sou eu mesmo, sou... Né? Quem manda sou eu. Da Babilônia. Ele disse, só que tem um detalhe, vai cair, viu? O senhor vai morrer e os Medo-Persas vão tomar seu reino. Tanto é que foi uma associação de dois impérios, de duas nações, para derrotar a quase indestrutível Babilônia. Mas havia um plano de Deus em curso, né? E aí a gente vê todo aquele desmonte, uma profecia simplesmente fantástica. Uma coisa interessante, Frei, é que Daniel, assim, estimativa só, tá? Estimativa daqueles que pesquisam a profecia. Cerca de 90% das profecias que Deus deu a ele viveu elas. Viveu na íntegra, ele fez parte. Essa, por exemplo, ele disse para o rei, o seu reinado vai acabar. Aí a gente chega no capítulo 9, ele começa o capítulo 9 dizendo, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, rei dos Medos, ele já está contando a história do final de Babilônia que os Medos já tomaram, ou seja, a profecia já se cumpriu. E ele está dentro do processo, né? E aí vai começar uma nova revelação para ele, que é aquela das 70 semanas, que aí dessa ele não faz parte, né? E nós também não faremos, porque a última semana, como você já citou, há pouco tempo, é a chamada para nós grande tribulação. Então, em Daniel, e Daniel é um profeta de tamanha relevância para as últimas coisas, que ele aparece no capítulo 24 de Mateus, versículo 15, quando Jesus diz assim para os discípulos, Jesus está dando muitas informações novas que não tinha na Bíblia deles, né, o Antigo Testamento. Mas quando chega no versículo 15, ele diz assim, vocês não estão lembrados acerca da abominação, da desolação que está sentado no lugar santo, de que falou o profeta Daniel? Aí ele para e diz, quem lê, entenda. Ele está dizendo, é o seguinte, isso aqui já está revelado, está lá em Daniel, vocês vão para lá ler e vão buscar entender lá que eu não vou falar nada sobre isso. Que eu já falei para Daniel e já está escrito. Então,
Daniel tem, assim, uma aplicação para nós muito importante, não é? Que nós somos hoje profetas do nível de Daniel, com uma posição diferente. Daniel recebe a novidade e escreve. Nós já temos a novidade escrita. Mas temos o mesmo papel de Daniel. Que papel? Anunciar. Daniel anunciou para Nabucodonosor e anunciou para todos os outros. Nós temos que anunciar também. Daniel viveu uma parte da profecia. Nós estamos vivendo também. Daniel não viveu o outro, os 10% naquela nossa estimativa da profecia. Nós também não viveremos, porque cremos que seremos arrebatados. Pronto, diante de toda essa angústia agora natural, a angústia ela é natural. Jesus, no mundo tereis angústias, aflições. Isso é supernatural. O que é sobrenatural? Ter ânimo. Aí onde é que está esse ânimo sobrenatural? Nele, ele disse, mas tenha bom ânimo. Jesus está dizendo, olha, o natural, Gonzaga, para você, vai ser diante de qualquer distúrbio, ou pessoal, ou coletivo, que é o caso agora, né? O meu pessoal, por exemplo, ano passado eu tive dificuldades, você sabe, muita gente está acompanhando sabe, fui cirurgiado, fui internado, tal. Aquilo para mim, na minha cabeça, é um tempo de angústia, é um tempo de aflição. Como é que eu faço para suportar isso, além de ter o amparo dos irmãos, o socorro dos irmãos, a palavra amiga, a visita? É o ânimo que Jesus tem para dar. Eu estou diante de uma angústia agora, de uma aflição agora, junto com todo mundo. Como é que eu vou fazer? Me entrego a ela ou busco o sobrenatural nela? Que só Jesus pode dar, que é o ânimo. É isso que eu tenho que buscar. Isso aconteceu com Daniel. Ou será que todo mundo acha que Daniel, na cova dos leões, estava deitado na juba do leão? Não dá para imaginar isso, né? Dá para imaginar quando, antes de ser jogado, ele está em angústia. Agora, ele está buscando ânimo no Senhor. O mesmo episódio do livro dos amigos dele, que são lançados na fornalha, não, pode jogar que nós vamos ali dar um passeio e volta logo. O que eles disseram? Não disseram isso. Eles disseram, ó rei, é o seguinte, a gente tem uma convicção tão grande, o senhor pode jogar. Se o senhor quiser nos livrar, olha que ânimo, ele nos livra. E se não quiser, ele nos leva. Então, é a mesma expectativa que a gente tem que ter hoje. Estamos jogados numa fornalha de uma pandemia? Estamos jogados, todo mundo junto. E aí, o que a gente vai fazer? A vida acabou? Né? É o fim? A escatologia aponta para o fim, para o cristão? Não. A escatologia para o cristão aponta para o início. Então, só fechando a questão que você colocou da estátua, a estátua prova na história universal extrabíblica que o livro de Daniel, por isso no meio teológico não cristão, é o livro mais atacado do Antigo Testamento. Tamanha a sua precisão. Porque o que é dado a Daniel, inclusive os críticos, né, teólogos críticos fora do meio cristão, eles defendem que Daniel só pode ter sido escrito depois que tudo aconteceu, porque é impossível se escrever algo, com tanta precisão assim antes que aconteça. Só que eles esquecem que no Daniel é só o escritor, o autor não é Daniel. Reverendo, o tempo está quase acabando, eu tenho 2 perguntas, eu acho, aqui. E a hashtag aqui, Pastor Gonzaga toda quarta, se fosse no Twitter, tava bombando, tava ganhando de Bolsonaro lá. E, inclusive, o nosso Jair presente aqui tava dando pilha, o nosso Jair. Mas eu quero fazer uma menção a uma pessoa muito especial para mim e para você, pastor Raimundo Montenegro, está com a gente. Foi meu primeiro pastor aqui em Natal, foi meu pastor por 2 anos em Nova Descoberta. Aprendi muito com ele. Né? Depois, assim, me afastei, não sei onde o pastor está congregando, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas eu fiquei muito emocionado de vê-lo aqui. E depois, Jéssica colocou que foi ele que ganhou o Senhor para Jesus também, né? Eu e Maigley, eu e minha casa servimos ao Senhor porque o Senhor usou o pastor Raimundo Montenegro. Inclusive, então, inclusive, a ponto de, na época, ele tinha um Fusquinha e tinha casado, né, esposa e 3 filhos. E todo sábado ele passava na casa do meu sogro, onde eu morava, com o Maigley, para colocar mais 2 dentro do Fusquinha para ir para a igreja. Gente, nós não temos mais tempo, a gente tem 1 minuto só, mas o pastor Gleiber perguntou por que nossas igrejas abandonou o estudo da escatologia. A gente vai responder isso na próxima quarta. E tem uma outra pergunta, gente. É plano de Deus que muitas pessoas morreram ainda hoje, morrem com todas essas guerras que vimos? Silvia, a gente responde essa pergunta na próxima semana.
Pastor Gleibson também, pastor Raimundo, um abraço, pastor Gonzaga, muito obrigado, o tempo esgotou, a Amém. live bateu todos os nossos recordes aqui, quarta-feira tem mais, sexta-feira vamos estar de novo, brigadão, gente. Pastor? Amém. Pai do Senhor a Dá todos. uma fala, 10 segundos. Não, a live estourou não é por você nem por mim. A live estourou, nós sabemos, foi pela palavra de Deus. É o interesse do Amém. povo de Deus por sua palavra. E uma palavra que Glória a traz vida, ânimo para nós e consolo para todo mundo. Tá certo? Essa é a nossa expectativa. Gente, tempo esgotado. Deus abençoe a todos. Valeu. Amém, Pai do Senhor.